Aê, que bênção, que bênção, que bênção maravilhosa. Estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira para compartilhar, né, o nosso videozinho da sexta-feira. E eu quero fazer o convite para você, eu sempre estou aí convidando, não me leva a mal, você que está aí, e já faz dia que você está aí, não quis se inscrever ainda, tudo bem, fique à vontade. Mas se você pudesse me ajudar, eu ficaria feliz, Deus ficaria feliz e você ficará feliz, com toda certeza, porque é para a obra de Deus que você está fazendo. Ninguém dá um passo para Jesus que ele não dê no mínimo 10 ao nosso encontro. Amém? E essa obra é dele, não é minha. Se você concordar comigo nessa obra, deixa o teu joinha lá, comente, compartilhe e principalmente se inscreva no meu canal. Se inscreva para nós ir mais longe para o YouTube fazer essa consideração e nós ir mais longe na plataforma aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Olha só, nós vamos compartilhar um versículo da palavra de Deus. Eu achei tão interessante esse versículo, porque ele tem um trocadilho aí. Ele tem um trocadilho. E eu nunca vi um trocadilho mais importante para o ser humano como esse que está aqui. É o mais importante de todos os trocadilhos que possa existir, que você possa imaginar. Esse que está aqui. Está lá na carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, do apóstolo Paulo, versículo 12. Olha só! Aqui tem um títulozinho em cima, um sobretítulozinho que diz Adão e Cristo. Nesse contexto aqui, nesse capítulo, você vai ver que Deus enviou Adão e Adão pecou, falhou. Pecou porque falhou e morreu. Era avisado, você conhece a história, e ele falhou. Aí Deus enviou mais um Adão, só que agora é o segundo Adão, o seu próprio filho. E esse não falhou. E aí diz assim, ó, portanto assim, capítulo 5, versículo 12, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas, evangelista, onde é que está o trocadilho que você tanto fala? Meu amado, minha amada, está aqui, olha. O primeiro Adão, ele pecou. E o que é que aconteceu? Ele pecou e ele morreu. Só que ele morreu materialmente? Não. Ele demorou a morrer. Muitos anos ele viveu. Centenas ainda de anos. Mas na hora que ele pecou, ele perdeu a intimidade com Deus porque ele morreu espiritualmente. Ele foi avisado. Ele morreu espiritualmente. E por causa disso, eu e você, quando nascemos, já nascemos mortos espiritualmente. Hoje, graças a Deus, eu estou vivo, você está vivo, por causa do segundo Adão, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. E ele morreu para poder acontecer isso. Morreu lá na cruz do Calvário, entregou a sua vida, mas ele morreu materialmente. Ah, glória a Deus! Ele não morreu espiritualmente, ele ficou lá, 3 dias lutando lá, né? Venceu o diabo, desceu lá nas profundezas, tomou a chave da mão dele, nos deu direito à salvação. A partir de Jesus Cristo. Todo aquele que confessa Jesus como único e suficiente Salvador. Todos, sem acepção de pessoas. Você quer saber? A tua religião pode ser boa, pode ajudar o próximo. Tem religião aí que é uma bênção, ajuda o ser humano. Isso é bom, continua ajudando. Mas não faz muito pela tua vida espiritual, não. Em relação à tua salvação, você pode ser o melhor dessa terra. Se você não confessar Jesus como único e suficiente Salvador, você não será salvo, porque aqui está dizendo que todos pecaram. Olha aqui,
Pelo pecado, a morte. O mundo, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo inteiro, e pelo pecado entrou a morte no mundo inteiro, assim também a morte passou a todos os homens. Então, meus amados, todos os homens, todos nasceram mortos. Não tem Abraão, Davi, todos. Ah, mas eles não eram homens de Deus? Sim, usado por Deus, pelo Espírito Santo, mas em relação à salvação da alma dele, eles tiveram que esperar Jesus Cristo nascer, viver, morrer e ressuscitar, para poder, em nome desse Jesus, eles adquirir a salvação por completo. Eles tinham os privilégios, todos, porque Deus é justo. Se você não é uma pessoa má, se você anda, faz o bem, não faz mal para ninguém, é bem melhor do que ser um bandido, é bem melhor. O bandido, ele está sempre nas trevas. Mas aqui está falando de salvação eterna, vida eterna. Davi não tinha vida eterna. Ele tinha a vida eterna ganha porque já ficou selado, Deus selou. E quando Jesus morreu, ele, Abraão, Noé, todos aqueles que foram salvos do Velho Testamento, foram salvos porque Jesus foi lá embaixo. Lá você vai ler a história e vai ver que ele entrou lá na profundeza e salvou aqueles que haviam morrido. Que benção, não é? Pois então, não é um trocadilho? É um trocadilho porque antes a gente estava morto, porque Adão morreu espiritualmente. Ele teve que morrer no espírito. Aí vem Jesus para enfrentar a batalha e não morreu, porque ele não pecou. Quem mata é o pecado. O pecado é quem mata aqui. Se Jesus tivesse um pecadozinho desse tamanho, ele tinha morrido. Ele era morto. Mas ele não pecou. Ele resistiu ao diabo em todas as tentações. E é porque ele fez isso porque ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo, ele podia sofrer como sofreu até a morte, mas o alvo dele era tão maravilhoso que ele desfrutava na eternidade, ele olhava, ele via os frutos, ele sabia que era muito precioso a minha vida e a tua vida, então ele suportou até a morte por causa de mim e de você. Nós temos que suportar qualquer coisa nessa vida, mas não devemos desistir de um homem desse. Não devemos desistir de um Jesus maravilhoso desse. Qual é o problema? Às vezes, até mesmo um olhar torto na igreja, a pessoa começa por aí. Ah, mas eu não estou indo naquela igreja, ninguém me considerou, ninguém quer saber de mim, ninguém fala comigo. Começa por aí, você começa a abandonar. Não vai. Não vai naquela, não vai no outra, daqui a pouco não vai em canto nenhum, daqui a pouco está no mundão, daqui a pouco voltou pior do que a porca lá para o lamaçal, e aquele espírito que te incomodava foi lá e trouxe mais 7, e agora são 8, para atormentar a vida daquela pessoa. Misericórdia, quero dizer, misericórdia. Jesus morreu por mim, morreu por você. A morte que nós não podia viver a vida espiritual sem que nós morresse para o pecado. Teve que Jesus morrer para esse pecado. Agora nós precisamos confessá-lo como único e suficiente Salvador. A nossa religião, de nada vai adiantar. Você tem que confessar Jesus. Não adianta. Eu sou muito categórico nesse quesito aí. Posso ter a maior religião do mundo, eu fico feliz porque eu confessei Jesus. Mas você quer dizer que todos que confessam Jesus vão para o céu? Se obedecer, vai. Se fizer o que Jesus manda, vai. Aí é um outro departamento que nós contamos em outra hora, tá bom? Deus abençoe.